Ao longo da história, milhões de pessoas viveram, trabalharam, construíram famílias, tomaram decisões importantes para as suas próprias vidas. E ainda assim, a imensa maioria delas desapareceu completamente da memória do tempo. Mas algumas vidas não desapareceram. Por quê? Você já se perguntou por que algumas vidas continuam sendo lembradas por décadas ou até por séculos depois, enquanto outras simplesmente desaparecem do fluxo do tempo? Existe algo curioso quando pensamos sobre o tempo. Todos nós passamos por ele. Todos atravessamos anos de experiência, encontros, perdas e mudanças. E ainda assim, quando olhamos para trás na história, percebemos algo interessante. Nem todas as vidas deixam o mesmo tipo de marca. Se observarmos com calma o movimento das gerações, perceberemos algo curioso. Cada época acredita que está vivendo o momento mais decisivo da história. Pessoas trabalham, constroem projetos, enfrentam conflitos, defendem ideias que naquele instante parecem fundamentais. No entanto, quando o tempo passa, grande parte dessas disputas perde a força. Muitas preocupações desaparecem completamente. E ainda assim, algumas trajetórias permanecem vivas na memória coletiva, como se determinadas experiências humanas possuíssem uma densidade capaz de atravessar décadas e continuar despertando perguntas em quem vem depois. Milhões de pessoas viveram antes de nós, trabalharam, construíram famílias, tomaram decisões, enfrentaram dificuldades, celebraram conquistas e depois partiram. Como acontece com todas as gerações. Sim, mas de vez em quando, algumas vidas continuam sendo lembradas por muito tempo depois. Décadas passam, às vezes séculos. Sim, às vezes séculos. E ainda assim, continuamos falando sobre certas pessoas. Continuamos tentando entender as decisões que tomaram, os caminhos que escolheram, as consequências que deixaram. Isso levanta uma pergunta interessante. O que faz uma vida deixar marcas no tempo? Será que são os cargos que alguém ocupou? O poder que alguém teve? A riqueza acumulada? À primeira vista, poderia parecer que sim. Mas a história mostra que isso não explica tudo. Não. Porque houve pessoas extremamente poderosas que hoje são apenas nomes esquecidos em documentos antigos. E houve pessoas aparentemente comuns cujas decisões continuam sendo lembradas por gerações. Sim, por gerações. Então, talvez a pergunta precise ser reformulada. Talvez a questão não seja apenas quem alguém foi, mas o que alguém fez quando chegou o momento de escolher o caminho.
A história humana é cheia de momentos assim. Momentos em que circunstâncias colocam alguém diante de uma decisão. Às vezes, a decisão parece pequena naquele instante. Às vezes, parece apenas mais um dia comum. Mas algumas escolhas acabam desencadeando consequências que atravessam décadas. Sim. E muitas vezes, quem tomou aquela decisão nem imaginava o alcance do que estava fazendo. Você já pensou nisso? Quantas decisões que mudaram o mundo foram tomadas por pessoas que simplesmente estavam tentando agir da melhor forma que conseguiam naquele momento? Quando olhamos para trás, é fácil enxergar essas histórias como inevitáveis, como se o caminho já estivesse desenhado desde o início. Mas, na realidade, quase nunca foi assim. A maior parte das decisões que moldaram o mundo foram tomadas por pessoas que estavam lidando com incerteza, que não sabiam exatamente o que aconteceria depois, que estavam apenas tentando agir da melhor forma que conseguiam naquele momento. Talvez seja por isso que estudar o passado seja tão fascinante, porque ele nos lembra de algo essencial. A história não é feita apenas de grandes eventos, ela também é feita por decisões humanas. Sim, muitas vezes imaginamos a história como uma sequência de acontecimentos grandiosos, revoluções, tratados, guerras, descobertas. Mas quando observamos com mais atenção, percebemos que esses acontecimentos quase sempre nasceram de decisões individuais, tomadas em circunstâncias muito concretas. Alguém decidiu falar quando seria mais fácil permanecer em silêncio. Alguém decidiu sustentar uma convicção quando seria mais seguro abandoná-la. Alguém decidiu abrir um novo caminho, quando todos ao redor acreditavam que nada poderia mudar. Em muitos casos, essas escolhas pareciam pequenas no momento em que foram feitas. Sim. Mas o tempo tem a capacidade de revelar o peso real de certas decisões. E talvez uma das razões pelas quais tantas decisões históricas nos fascinam sejam justamente esta, no momento em que foram tomadas. Quase nenhuma delas parecia carregada da importância que mais tarde receberia. O presente raramente anuncia como decisivo. Você já viveu um momento que parecia pequeno, mas que depois mudou completamente o rumo da sua vida? Ele costuma chegar com a aparência de um dia comum, de uma conversa aparentemente simples, de uma escolha feita sob pressão, de um gesto que naquele instante parece pequeno demais para alterar o curso de algo maior. Mas o tempo tem uma estranha capacidade de reorganizar o significado das coisas. O que parecia lateral se torna central. O que parecia passageiro ganha permanência.
E o que parecia restrito a uma única vida, de repente, revela efeitos sobre muitas outras. Talvez por isso seja tão difícil reconhecer, enquanto vivemos, o verdadeiro peso de certas decisões, porque quase nunca temos diante de nós a dimensão completa do que estamos fazendo. Temos apenas o instante, a dúvida, a responsabilidade e a necessidade de escolher, mesmo sem enxergar o futuro inteiro. Sim. Escolher entre o confortável e o correto. Escolher entre permanecer em silêncio ou agir. Escolher entre o caminho esperado ou tentar algo novo. Esses dilemas atravessam gerações, mudam cenários, mudam épocas, mas continuam aparecendo na experiência humana. E talvez seja justamente nesses momentos que algumas vidas começam a deixar marcas profundas. Não necessariamente porque essas pessoas buscavam reconhecimento. Na maioria das vezes, não buscavam. Muitas simplesmente estavam tentando fazer o que acreditavam ser certo. Ou estavam tentando resolver um problema concreto, ou estavam tentando abrir um caminho que ainda não existia. Mas quando olhamos para trás, com o distanciamento do tempo, percebemos que certas decisões tiveram consequências muito maiores do que parecia possível naquele momento. Talvez seja isso que algumas histórias continuam atravessando os anos, porque elas nos lembram que a vida humana nunca acontece apenas no presente imediato. Cada decisão se conecta com algo maior, com caminhos que começam antes de nós e com caminhos que continuarão depois. Quando pensamos dessa forma, percebemos algo curioso. Todos nós estamos vivendo dentro de histórias que ainda estão em movimento. Histórias que ainda não terminaram. Histórias cujas consequências talvez só sejam compreendidas muito tempo depois. Sim. Isso não significa que todas as vidas serão lembradas nos livros de história, e talvez nem precisem ser. Mas significa que cada geração participa de alguma forma da construção do mundo que virá depois. Sim. Talvez seja justamente essa continuidade silenciosa que torna a experiência humana tão fascinante. Nenhuma geração começa realmente do zero, não. Herdamos instituições, ideias, valores e também problemas que foram construídos muito antes de nós chegarmos ao mundo. Ao mesmo tempo, cada geração acrescenta algo novo a essa história em movimento, sabe? Pequenas decisões cotidianas, escolhas aparentemente simples, formas de agir que não são transmitidas e que pouco a pouco acabam moldando o ambiente em que outras pessoas viverão, sabe? E talvez uma das formas mais profundas da permanência seja justamente aquela que quase não chama atenção.
Nem tudo o que atravessa o tempo assume a forma de monumento, de cargo, de nome registrado nos livros ou de reconhecimento público. Não. Há também permanências silenciosas, permanências que seguem vivendo, em valores transmitidos, em exemplos observados, em formas de coragem que passam de uma geração para outra sem alarde. Às vezes, o que uma vida deixa não é fama, não, é direção, não é visibilidade, é influência moral, sim. Talvez muitas das pessoas que mais influenciaram nossas vidas nunca tenham sido famosas. Não, nunca tenham. Quem foi uma dessas pessoas para você? Não é celebração imediata. É uma espécie de presença que continua agindo mesmo depois da ausência. Talvez seja por isso que nem sempre o que mais marca o tempo é o que mais brilhou no próprio tempo. Muitas vezes, o que realmente permanece é aquilo que carregava consistência interior, sabe? Aquilo que mesmo sem grande espetáculo, ajudou a formar consciências, sustentar caminhos ou preservar algo que não deveria se perder. O tempo segue avançando. Novas gerações chegam, outras partem. E o mundo continua mudando. Sim. Mas certas decisões continuam ecoando muito além do momento em que foram tomadas. Talvez por isso que algumas vidas deixam marcas no tempo. Não porque essas pessoas buscavam ser lembradas, sabe? Não. Mas porque em algum momento tomaram decisões que acabaram abrindo caminhos. Caminhos que outras pessoas continuaram percorrendo. E quando percebemos isso, uma nova pergunta surge. Sim. Que tipo de marcas estamos deixando enquanto atravessamos o nosso próprio tempo? Existe alguma decisão da sua vida que você acredita que mudou o seu caminho? Porque o tempo passa por todos nós. Talvez seja justamente isso que torna essa pergunta tão exigente. Porque ela não diz respeito apenas ao passado. Ela nos alcança aqui, no modo como estamos vivendo agora, enquanto quase tudo ainda parece comum e inacabado. E talvez seja exatamente assim que as marcas mais profundas começam. Não com grandiosidade aparente, mas com uma forma de viver que aos poucos se torna digna de permanecer. Porque no final das contas, cada vida atravessa o tempo de uma maneira diferente. Mas apenas algumas escolhas continuam atravessando o tempo. E você? Que decisões da sua vida podem atravessar o tempo?